Desejo falar nessa tarde sobre o tempo e a morte. Gostaria também de falar a respeito disso, a que chamamos amor. Nessas nossas palestras, não estamos interessados em ideias. As ideias são pensamentos organizados e o pensamento não resolve nossos profundos problemas psicológicos. O que elimina realmente os nossos problemas é encará-los não através do crivo do pensamento, porém entrando direta e vitalmente em contato com eles, percebendo e sentindo realmente o fato. Se posso empregar a expressão, devemos estar emocionalmente e não sentimentalmente em contato com o fato. Se confiarmos no pensamento, por mais engenhoso, por mais bem organizado, por mais erudito, lógico, são e racional que seja, nossos problemas psicológicos nunca serão resolvidos. Porque há dias salientei, é o pensamento que cria todos os nossos problemas. E o homem que realmente deseja penetrar essa questão da morte, em vez de evitá-la, deve descobrir por si mesmo como o pensamento cria o tempo e como o pensamento também nos impede de compreender o significado, a importância e a profundeza da morte. A maioria de nós tem pavor da morte e procuramos fugir a esse medo racionalizando a morte ou nos apegando a várias crenças racionais ou irracionais, manufaturadas, também elas pelo pensamento. Para se examinar essa questão da morte, requer-se, assim me parece, uma mente não só racional, lógica e sã, mas também capaz de olhar diretamente o fato, ver a morte tal como é e não se deixar dominar pelo medo. Para compreender o medo, precisamos compreender o tempo. Não me refiro ao tempo medido pelo relógio, ao tempo cronológico. Esse é bastante simples, mecânico e, nele, não há muito para compreender. Me refiro ao tempo psicológico. O recordar os dias passados, todas as coisas que conhecemos, sentimos, gozamos, recolhemos e armazenamos na memória. A lembrança do passado nos molda o presente, o qual, por sua vez, se projeta no futuro. Todo esse processo é tempo psicológico, em que está aprisionado o pensamento. O pensamento é resultado de ontem, atravessando o dia de hoje para amanhã. O pensamento sobre o futuro está condicionado pelo presente e esse, a seu turno, está condicionado pelo passado. Constitui-se o passado das coisas que a mente consciente aprendeu na escola, dos empregos que exerceu, do conhecimento técnico que adquiriu e etc. E tudo isso faz parte do processo mecânico da lembrança. Mas ele é também constituído de conhecimento psicológico. Isso é, das coisas que o indivíduo experimentou e guardou, das lembranças ocultas nas profundezas do inconsciente. A maioria de nós falta tempo para investigar o inconsciente, pois estamos sempre muito ocupados, completamente entregues a nossas atividades diárias. Assim, o inconsciente nos transmite várias sugestões e mensagens na forma de sonhos, e esses sonhos requerem interpretação. Tudo isso, tanto o processo consciente como o inconsciente, é tempo psicológico. Tempo como conhecimento, tempo como experiência, tempo como distância entre o que é e o que deveria ser, tempo como meio de chegar, lograr êxito, se preencher e vir a ser. A mente consciente é moldada pela inconsciente. E é muito difícil compreender os secretos motivos, intenções e compulsões do inconsciente
porque não somos capazes de conseguir acesso ao inconsciente pelo esforço consciente. É negativamente que devemos nos abeirar dele e não pelo processo positivo da análise. O analista está condicionado pelas suas lembranças. E seu método positivo de abeirar-se de uma coisa que ele não conhece e de cuja resistência não está plenamente cônscio é muito pouco significativo. Analogamente, temos de nos abeirar da morte de maneira negativa, porquanto não sabemos o que ela é. Temos visto outras pessoas morrerem, sabemos que a morte por doença, por velhice e declínio, morte por acidente e morte propositada. Mas não sabemos realmente o que significa morrer. Podemos racionalizar a morte, vendo a velhice se aproximar de nós, o gradual enfraquecimento da mente, perca de memória, etc., etc. E diremos porventura, ora, a vida é um processo de nascimento, crescimento e declínio, e a extinção do mecanismo físico é inevitável. Mas isso não nos traz compreensão profunda do que seja a morte. A morte, como a vida, deve ser algo extraordinário. A vida é uma totalidade. Sofrimento, dor, angústia, alegria, ideias absurdas, posse, inveja, amor, a torturante agonia da solidão. Tudo isso é a vida. E para compreendermos a morte, devemos compreender o todo da vida, e não apenas tomar um fragmento dela e ficarmos vivendo com esse fragmento, como faz a maioria de nós. No próprio compreender da vida é o compreender da morte, porque as duas coisas não estão separadas. Como disse, não estamos interessados em ideias ou crenças, porque elas nada resolvem. O homem que deseja saber o que significa morrer, que deseja realmente experimentar, conhecer o seu pleno significado, deve estar cônscio da morte em vida. Isso é, morrer todos os dias. Fisicamente, não pode morrer todos os dias, embora a todos os momentos se esteja verificando alteração fisiológica. Me refiro ao morrer psicológico interior. As coisas que temos acumulado como experiência, conhecimento, os prazeres e as dores que conhecemos. Morrer para tudo isso. Mas como sabe, a maioria de nós não deseja morrer, porque estamos satisfeitos com o nosso viver. E nosso viver é muito feio, é mesquinho, invejoso, uma luta constante. Nosso viver é uma tortura com esporádicos clarões de alegria que logo se tornam simples memória. E a morte nos é também uma tortura. Mas a morte real é o morrer psicológico para tudo que conhecemos. Isso é, sermos capazes de enfrentar o amanhã sem saber o que é o amanhã. Não estou enunciando uma teoria ou crença fantástica. A maior parte das pessoas temem a morte e por isso creem na reencarnação, na ressurreição, ou estão apegadas a uma outra forma qualquer de crença. Mas ao homem que realmente deseja descobrir o que é a morte, a crença não interessa. Crer meramente é falta de maturidade. Para descobrirmos o que é a morte, devemos saber morrer psicologicamente. Não sei se já tentou alguma vez morrer para algo que te seja muito caro e te proporcie imenso prazer. Morrer para isso não com a razão, não com a convicção ou o propósito. Morrer
simplesmente para isso. Como uma folha que cai da árvore. Se souber morrer dessa maneira, cada dia, cada minuto, conhecerá então a terminação do tempo psicológico. E me parece que, para a mente amadurecida, a mente verdadeiramente desejosa de investigar a morte, nesse sentido, é muito importante. Porque investigar não é procurar com um motivo. Não pode descobrir o que é verdadeiro se tem um motivo, ou se está condicionado por uma crença, por um dogma. Você deve morrer para tudo isso. Morrer para a sociedade, para a religião organizada, para as várias formas de segurança a que a mente está apegada. Afinal de contas, as crenças e os dogmas oferecem segurança psicológica. Vemos que o mundo se acha num estado de confusão total. Nessa universal confusão, tudo está transformando rapidamente. Eis porque desejamos algo duradouro, permanente, e por isso nos apegamos a uma crença, um ideal, um dogma, a uma dada forma de segurança psicológica. E isso nos impede de descobrir realmente o que é verdadeiro. Para descobrir o que é novo, a ele deve se achegar com uma mente sã, uma mente fresca, jovem e não contaminada pela sociedade. A sociedade é a estrutura psicológica da inveja, da avidez, da ambição, do poder e do prestígio. E para descobrir o que é verdadeiro, a pessoa precisa morrer para toda essa estrutura. Não teoricamente, mas abstratamente. Porém, morrer realmente para a inveja, a perseguição do mais. Enquanto houver essa perseguição do mais, em qualquer forma, não poderá haver compreensão do imenso significado da morte. Todos sabemos que, mais cedo ou mais tarde, morreremos fisicamente, que o tempo passa e a morte nos alcançará no caminho. E porque temos medo, inventamos teorias, coordenamos ideias a respeito da morte, racionalizamos, mas isso não é compreender a morte. Realmente, com a morte não se discute. Não podemos lhe pedir que nos dê mais um dia de vida. Ela é peremptória e inexorável. E não é possível morrer assim para a inveja, sem discutir, sem perguntar o que te vai acontecer amanhã se deixar de invejar ou ambicionar. Isso, em verdade, significa compreender o inteiro processo do tempo psicológico. Sempre estamos pensando em termos relativos ao futuro, planejando para o amanhã psicologicamente. Eu não estou falando sobre planejar para a vida prática. Isso é uma coisa completamente diferente. Mas psicologicamente, desejamos ser alguma coisa amanhã. A mente sagaz se ocupa com o que ela foi e o que ela irá ser. E toda a nossa vida é edificada sobre essa base. Somos o resultado de nossas memórias, e memória é tempo psicológico. Mas é possível morrermos sem esforço, facilmente para todo esse processo? Todos querem morrer para o que te é doloroso, e isso é relativamente fácil. Mas eu falo do morrer para algo que te dá muito prazer. Um forte sentimento de riqueza. Se morrer para a lembrança de uma experiência estimulante, morrer para suas visões, para suas esperanças e preenchimentos, você se verá frente a frente com um extraordinário sentimento de solidão.
sem nada ter em que te amparar. Igrejas, livros, instrutores, sistemas de filosofia, em nada disso você confiará mais, o que estará muito certo. Porque se depositar confiança em qualquer dessas coisas, estará ainda com medo, será ainda invejoso, ávido, ambicioso e sequioso de poder. Infelizmente, quando em nada mais confiamos, nos tornamos, em geral, amargurados, mordazes, superficiais. E vivemos, então, simplesmente, de dia para dia, dizendo que tanto basta. Mas, por mais sagaz ou filosófica que a mente seja, o que daí resulta é uma vida superficial e medíocre. Eu não sei se já alguma vez tentou ou experimentou isso. Morrer sem esforço para tudo o que conhece. Morrer não superficialmente, porém realmente, sem perguntar o que acontecerá amanhã. Se puder fazer, você se encontrará com um extraordinário sentimento de solidão, um estado de negatividade no qual não existirá amanhã. E se experimentar esse estado até o fim, verá que não é um estado de lúgubre desespero. Pelo contrário. Afinal de contas, vivemos em maioria terrivelmente sós. Você pode exercer uma ocupação interessante, ter família e dinheiro em abundância, ter os vastos conhecimentos de uma mente culta. Se quando você se encontrar só, se puser de parte tudo isso, conhecerá aquele extraordinário sentimento de solidão. Mas veja, nesse momento ficamos muito assustados. Nunca experimentamos esse estado até o fim, para descobrir o que ele é. Tratamos de ligar o rádio, ler um livro, tagarelar com os amigos, ir à igreja, ao cinema ou ao botequim, pois tudo isso está no mesmo nível, constituindo meios de fuga. Deus é uma fuga estimulante, exatamente como a bebida. Quando a mente foge, não há muita diferença entre Deus e a bebida. Sociologicamente, talvez não seja bom beber, mas o fugir para Deus tem também os seus inconvenientes. Assim, para compreender a morte, não verbal ou teoricamente, porém experimentá-la realmente, é preciso morrer para ontem, para todas as suas lembranças, as feridas psicológicas, a lisonja, o insulto, a mesquinhez, a inveja, é preciso morrer para tudo isso. Quer dizer, morrer para si mesmo. Porque tudo isso é o que somos. E verá então, se chegar até aí, que existe uma solidão que não é isolamento. Solidão e isolamento são duas coisas diferentes. Mas não pode alcançar a solidão se não experimentar até o fim e não compreender esse estado de isolamento, em que as relações nada mais significam. Suas relações com esposa, marido, filho, filha, amigos, emprego, nenhuma delas já nenhum significado tem, ao sentir que está completamente só. Estou certo de que alguns de vocês já experimentaram esse estado. E quando for capaz de experimentá-lo até o fim e ultrapassá-lo, quando já não te assustar a palavra só, quando estiver morto para todas as coisas que conhece e a sociedade tiver deixado de te influenciar, conhecerá então a outra coisa. A sociedade só poderá te influenciar enquanto a ela pertencer psicologicamente. A sociedade nenhuma influência pode exercer sobre você depois de cortar o laço psicológico que a ela te vincula.
então está livre das garras da moralidade e respeitabilidade social. Mas o experimentar desse estado de solidão até o fim, sem procurar fugir nem verbalizar, e isso significa ficar com ele completamente, isso requer uma grande soma de energia. Necessita de energia para poder viver com algo que é feio e não te deixa corromper por ele. Assim como também necessita de energia para viver com algo que é belo e não se deixar acostumar. Essa energia não contaminada é a solidão que deve alcançar. E dessa negação, desse vazio total, surge a criação. Sem dúvida, toda a criação se verifica no vazio. E não quando a mente está cheia. A morte só tem significação ao morrer para todas as suas vaidades, superficialidades, todas as suas inumeráveis lembranças. Apresenta-se, então, algo que transcende o tempo, algo que não poderá alcançar se sentir medo, se estiver apegado a crenças, se estiver nas malhas do sofrimento. O que se entende por estar cônscio sem escolha? Resposta: não devemos atribuir exagerada significação à palavra cônscio. Estar cônscio. Não é nada misterioso em que deva se excitar. Não é uma coisa que só pode ser aprendida deste orador ou de um certo senhor de barbas longas. Tais coisas são, por demais, fantásticas e absurdas. Estar simplesmente cônscio. O que significa isso? Cientificar-se de que está sentado aí e eu estou sentado aqui? De que eu te estou falando e você está me escutando? Conscientizar-se desse salão, sua forma, sua iluminação, sua acústica. Observar as variadas cores dos traços das pessoas, as atitudes dessas pessoas, seu esforço para prestar atenção. O coçar-se, o bocejar, o enfado, a insatisfação de não poderem extrair do que estão ouvindo algo que possam levar para casa. O seu concordar ou discordar do que se está dizendo. Tudo isso é parte do estar perceptivo, parte muito superficial, aliás. Por trás dessa observação superficial está a reação de nosso condicionamento. Eu gosto e não gosto, sou inglês e vocês não são, sou católico e vocês são protestantes. Em nosso condicionamento, com efeito, é bem profundo. Ele requer investigação e compreensão. Perceber nossas reações, nossos secretos motivos e reações condicionadas, isso também faz parte da conscientização. Não pode estar plenamente consciente se está a escolher, se diz isso é certo e aquilo é errado. O certo e o errado dependem do condicionamento pessoal. O que para você é certo no Extremo Oriente pode ser errado. Você crê num Salvador, no Cristo, e eles não creem. E você pensa que eles irão para o inferno porque não creem como você. Tem recursos para construir maravilhosas catedrais, enquanto talvez eles adorem uma imagem de pedra, uma árvore, uma ave, ou uma pedra e te dizem: como são estúpidos esses pagãos. Estar ciente é perceber tudo isso sem discriminar, é se dar conta de suas reações conscientes e inconscientes. E não pode estar totalmente consciente se está condenando, se está justificando ou se diz: conservarei minhas crenças, minhas experiências e meus conhecimentos.
Nesse caso, só percebe parcialmente. E percepção parcial é, em verdade, cegueira. Ver e compreender não é questão de tempo, não é questão de gradação. Ou ver ou não ver. E não pode ver se não está bem a par de suas reações, de seu próprio condicionamento. Estando ciente do seu condicionamento, deve observá-lo objetivamente. Deve ver o fato sem emitir opinião ou juízo a respeito dele. Por outras palavras, cumpre olhar o fato sem pensamento. Há então um percebimento, um estado de atenção sem centro, sem fronteiras, no qual o conhecido não pode interferir. E é nesse estado de atenção total que a mente pode compreender o incognoscível. Uma mente vulgar, uma mente entravada por ideias neuróticas, pelo medo, pela avidez, pela inveja, poderá pensar a respeito do incognoscível, a respeito de Deus, a respeito disso ou daquilo, mas o que pensar terá pouca significação. Essa mente não é, em absoluto, uma mente religiosa. Pergunta: não é importante nos livrarmos das emoções negativas, conservando-as positivas? Resposta: o que você entende por emoção? Sensação, reação, resposta dos sentidos? Ódio, devotamento, o sentimento de amor ou compaixão por uma pessoa são emoções. Há umas, como o amor e a compaixão, chamamos positivas, enquanto há outras, tal o ódio, chamamos negativas e delas queremos nos livrar. O amor é o oposto do ódio? E o amor é emoção, sensação, um sentimento prolongado pela memória? Nós sabemos o que significa amar? Sabemos realmente? Falamos de amar a Deus, amar nossas esposas, nossos maridos, dizemos que amamos nossos animais e em cartazes de propagandas se lê Lovely Bear. Isso é amor? Amamos realmente nossas famílias? Coisa extraordinária a família. A família se tornou uma coisa terrível, porque lhe ficamos apegados. Nela empatamos dinheiro, por ela nos sacrificamos e damos continuidade a nós mesmos através do nome da família. Ela somos nós mesmos, prolongados e perpetuados. Mas podemos ter família sem nenhuma dessas complicações e fealdade. Pois bem, o que entendemos por amor? O amor, por certo, não é memória. Isso nos é muito difícil de compreender, porque para a maioria o amor é memória. Quando você diz que ama sua esposa ou o marido, o que você quer dizer com isso? Ama o que te dá prazer? Ama aquilo com que se identifica e que reconhece como uma coisa que te pertence? Note, por favor, que tudo isso são fatos e que eu não estou inventando nada. Portanto, não se mostrem horrorizados. Ao dizermos que amamos, o que significa isso? O amor é questão de tempo? Pode o amor existir se há apego ou se possui outra pessoa? Quando você diz, ela é minha mulher ou ele é meu marido, existe amor nessas relações? Existe amor quando você é ciumento? O sentir-se só, infeliz, agoniado, porque sua esposa ou marido te abandonou, isso é amor?
E é amor a Deus o ouvir missa todos os dias ou uma vez por semana e executar todas as devoções correspondentes? Para amar uma coisa é preciso estar com ela, completamente com o seu coração, sua mente e todo o seu ser deve estar com ela, de modo que não haja um observador e a coisa observada. Isso não significa identificação, que é simplesmente um artifício. Quando você se identifica com a sua família, isso não é amor absolutamente. É o prolongamento de você mesmo que está amando. E é a imagem, o símbolo de minha mulher ou meu marido que amamos, ou julgamos amar. É a imagem, o símbolo de minha mulher ou meu marido que amamos ou julgamos amar, e não o ser vivente. Eu não conheço minha mulher ou meu marido absolutamente e nunca conhecerei essa pessoa, enquanto conhecimento significar reconhecimento, porque o reconhecimento se baseia na memória. Memória de prazer e de dor, memória das coisas para as quais tenho vivido, pelas quais tenho sofrido agonias, das coisas que possuo e a que estou apegado. Como posso amar quando há medo, sofrimento, isolamento, à sombra do desespero? Como pode um homem ambicioso amar? E todos somos muito ambiciosos, ainda que honradamente. Assim, para se descobrir realmente o que é o amor, devemos morrer para o passado, para todas as nossas emoções, boas e más. Morrer sem esforço. Assim como morreríamos para uma coisa venenosa, uma vez compreendida. A vida no Ocidente não é mais artificial do que a vida no Oriente? Resposta: eu diria que é mais ou menos a mesma coisa, tanto lá como cá. Não há muito o que escolher entre uma e outra. Adquirimos ideias românticas a respeito do Oriente. Pergunta: eu estaria inclinado a pensar que a vida lá é mais primitiva. Não existe uma virtude mais primitiva? Resposta: uma vida primitiva não é uma vida espiritual. O primitivo tem tanto medo como o chamado civilizado, e a diferença é só que seus temores são mais rudimentares, mais superficiais. Mas, em certo sentido, é necessário que o indivíduo sofisticado, eminentemente culto, muito sabedor, se torne primitivo. Precisa se tornar novo, inocente, morrer para todo o saber que acumulou, e esse primitivismo tanto pode ser encontrado no Ocidente como no Oriente. Essa divisão entre Oriente e Ocidente é infantil em extremo. Independentemente da divisão geográfica natural, ela é completamente artificial. Lá os homens sofrem tanto quanto aqui e são também tão materialistas como os de cá, com a única diferença de inventarem tantas palavras a respeito de Deus, da sabedoria, e serem capazes de executar certas habilidades mentais. Pergunta: pode-se alcançar o estado de que fala sem antes treinar a mente? Resposta: Senhor, depois de ter treinado a sua mente, deve morrer para a sua mente treinada. Essa é uma de nossas ideias peculiares, que devemos nos submeter a um determinado treinamento ou disciplina a fim de alcançarmos a liberdade. Eu não empreguei a palavra alcançar. Eu disse apenas que deve morrer para as coisas que experimenta todos os dias, que deve apenas absorver suas angústias, seus apegos. Isso, por certo, não requer treino nenhum.
O apego, evidentemente, não é amor. Tem apego à sua esposa ou ao seu marido. Por quê? Em primeiro lugar, porque você se sente só e encontra prazer na companhia de outra pessoa. Isso te dá alegria, conforto, sentimento de segurança e etc. Porque lhe tem apego, diz que ama a pessoa. E se a pessoa se vira para outro, sente ciúme, inveja e sofre. O amor causa sofrimento. Assim, para estarmos conscientes de nosso apego e para ele morrermos, precisamos de treino. Você diz que sim, porque não deseja abandonar o seu apego e pensa que pode se libertar dele gradualmente. Respondi a sua pergunta, senhor? Pergunta: não inteiramente. Não percebo como posso uma pessoa, sem preparo e treino prévio, compreender as suas respostas. Resposta: todos aqui são pessoas instruídas. Todos falam inglês. O que há de tão incompreensível no que estou dizendo? Eu digo que apego não é amor, e que, para poder descobrir o que é o amor, deve morrer para o apego. Isso requer treino. Você precisa cursar um sistema de disciplina para morrer para o apego? Psicologicamente, o descobrir por que crê em certas coisas e depois desse descobrimento, olhar para essa crença e morrer para ela, isso requer treino. Você precisa se submeter a várias formas de treino para descobrir o que é o amor? Pergunta: é preciso examinar tudo de perto com muita atenção. Resposta: e isso significa que deve seguir um sistema? Que me quer parecer que a maioria de nós é um tanto indolente, não desejamos de fato olhar imediatamente e por isso dizemos que leva tempo. Pergunta: não parecemos capazes de aplicar o que diz. Nos falta a necessária energia. Resposta: temos exuberante energia quando se trata das coisas que realmente desejamos fazer. Tivemos de aplicar. Você teve de aplicar muita energia para vir até aqui. Necessita-se de muita energia para crer, para ser ciumento, invejoso, ambicioso. O homem ambicioso bem sabe o quanto é energético esse homem. Mas dizemos que nos falta a necessária energia para nos livrarmos da ambição. Por quê? É muito simples a resposta. Basta olharmos a nós mesmos e examinarmos nossa mente e nosso coração. Pergunta: você tem nos descrito um nada, um estado de vazio? Pode nos dizer algo sobre a grande verdade que poderia preencher esse vazio? Resposta: em primeiro lugar, esse estado negativo não é uma coisa misteriosa. É negação sem motivo de tudo, de toda a estrutura psicológica da sociedade. Se nega sem ambição, sem motivo, te fica um vazio, não é? Se já não é ambicioso, se já não é impelido pelo desejo de fama, de êxito, se não fuge do medo, se morreu para tudo isso, aí então, como eu disse, um vazio, um estado negativo. E o interrogante indaga qual é a grande verdade que preencherá esse vazio. Estamos apenas permutando palavras, falando teoricamente ou livre de qualquer influência, de qualquer compulsão. Você se libertou completamente da estrutura psicológica da sociedade? Você pode ter abandonado uma dada ambição e continuar a nutrir outra ambição. Você pode ter se libertado parcialmente do medo e continuar apegado a certas crenças. Mas quando está completamente livre da estrutura psicológica da sociedade, há então o vazio.
Não há ontem, nem hoje, e não há observador a observar. Se não alcançar esse ponto, então qualquer comunicação verbal relativa ao que se acha além é puramente teórica e sem valor, porque a palavra não é a coisa. Assim, se não o leva a mal, não iremos discorrer sobre o que se encontra além daquele estado de vazio. A discussão se torna, nesse caso, mero entretenimento especulativo. Pergunta: nada disse sobre a iminente destruição do mundo pela bomba de hidrogênio. Resposta: acho que os acontecimentos históricos devem seguir o seu curso. Se no interim nos vemos constantemente ameaçados de ser destruídos ou vaporizados numa explosão, o que podemos fazer? Você quer dizer que podemos impedir que os políticos continuem a cultivar esse maravilhoso cogumelo? Veja, os interesses aí envolvidos. Considere os interesses de ordem particular e governamental nessa questão. O Exército, a Marinha, a Força Aérea, os capitães, os generais, todos estão interessados na bomba de hidrogênio. Esse interesse não pode ser dissolvido da noite para o dia. Eles resistirão a toda tentativa que se faça para pôr fora da lei a bomba de hidrogênio. Exatamente como qualquer de nós resistiria se fôssemos atacados os nossos meios de explorar os semelhantes. Mas nós, não o mundo, nem um outro qualquer, porém vocês e eu, podemos morrer psicologicamente para nossa avidez e inveja, nosso ódio e nacionalismo. Para tudo isso podemos morrer imediatamente, sem precisarmos esperar que a bomba de hidrogênio venha nos destruir. Pergunta: não seria preferível empregar as expressões serenidade psicológica, tranquilidade, em vez de morte psicológica? Resposta: se as palavras serenidade e tranquilidade significam fim psicológico ou morte, então elas servem perfeitamente. Como vê, é fácil substituir um conjunto de palavras por outro. Mas permanece o fato de que, psicologicamente, não morremos. Se a Deus, a verdade ou o nome que quiser, isso só pode ser descoberto quando estamos livres do conhecido. Morrer para o conhecido é uma coisa extraordinária. Sendo conhecido sua experiência de ontem. As coisas a que está apegado e que conserva zelosamente na lembrança. Quando emprego a palavra morrer, isso não significa ficar tranquilo a respeito do conhecido. Morrer para o conhecido significa pôr fim ao conhecido. Esse morrer traz tranquilidade, mas a tranquilidade é uma coisa secundária. Porquanto dessa morte maravilhosa nasce uma inocência que é em si tranquilidade da mente. A mente inocente é uma mente tranquila. E só a mente tranquila pode descobrir o que existe nessa tranquilidade. Nessa tarde eu desejo falar sobre algo que, para a maioria de nós, será um pouco estranho, um pouco fora do cotidiano, mas eu acho importante compreendê-lo. Vou falar a respeito da meditação. Essa palavra tem vários significados. Supõe-se que no Oriente a meditação é muito praticada, mas eu duvido disso. As pessoas realmente sérias meditam, e no Ocidente, se você é religioso, pratica, presumivelmente, a chamada contemplação, ou oferece ocasionalmente uma prece, quando se encontra em dificuldades. Mas a meditação, para mim, é uma coisa bem diferente. Como sabe, eu estive falando sobre o medo, o sofrimento,
o tempo, a morte e as coisas que temos de enfrentar todos os dias. A rotina cotidiana do emprego, com o tédio que acarreta e o esforço constante que fazemos para mantermos um certo padrão de vida externo. E interiormente também procuramos manter um certo grau de dignidade e liberdade, seguindo um determinado rumo, do qual raramente nos desviamos. Essas coisas não são fantásticas, místicas, pois fazem parte de nossa própria existência e temos de enfrentá-las no decurso de nosso viver diário. Sem se lançarem as bases adequadas, não é possível meditar. A base essencial da meditação é o autoconhecimento, o conhecer-se a si mesmo. Se não nos conhecemos, toda meditação, toda contemplação, todas as preces, por mais proveitosas e aparentemente benéficas que sejam, conduzem inevitavelmente a várias formas de ilusão, a menos que a pessoa comece por estar cônscia de si própria, tanto da parte consciente como da inconsciente, a menos que perceba seus próprios motivos, conflitos, angústia, seu sentimento de culpa, suas ansiedades e desesperos. Qualquer forma de meditação, contemplação ou oração só pode levar à auto-hipnose. Pode-se ter visões, porém estas são apenas a projeção do próprio condicionamento. O cristão verá Cristo e o hinduísta seu Deus especial. Os que têm essas experiências ficam muito entusiasmados a respeito delas. Mas o que experimentam, o que veem em suas visões, é em verdade reação de seu fundo, sua educação, seu meio cultural. E para meditar corretamente, a pessoa precisa estar livre desses condicionamentos. Do contrário, a meditação é a mesma coisa que um círculo vicioso. O condicionamento projeta as visões e estas, a seu turno, fortalecem o condicionamento. Assim, não só para meditar, mas também para viver plenamente, que é livrar-se da carga da ansiedade, da incessante batalha da esperança e do desespero. É essencial a pessoa conhecer a si própria. E esse autoconhecimento requer especial atenção. Uma atenção em que se observa sem avaliar. Isso é, vê-se o que se está passando realmente, sem condená-lo ou julgá-lo. Você se vê, por assim dizer, a um espelho sem pensamento. Se posso usar essa palavra que mais adiante explicarei. Sabemos o que é uma flor no sentido botânico. Sabemos-lhe o nome, a espécie, etc. Mas raramente olhamos uma flor não botanicamente. A maioria de nós não tem interesse, nem paciência, nem capacidade para olhar e escutar, com o espírito livre das aflições e tormentos do passado, sem projetar as coisas que experimentou e corrompem a percepção. Para nos conhecermos, precisamos de atenção sem escolha. Devemos ser capazes de olhar e escutar sem interpretação. Como este exame vai ser um tanto difícil, me deixe lhe sugerir que fiquem simplesmente escutando, sem fazer esforço para compreender. Não como quem está sendo hipnotizado por mim, mas escutando simplesmente. Assim como quem escuta o canto de uma ave, ou como quem vê uma folha agitada pelo vento, uma nuvem que passa, toda luminosa e radiante. Escute simplesmente. Não procure captar com a razão o significado do que estou dizendo. Mas isso não significa que não devamos fazer uso da razão. Sem o raciocínio não poderemos ir muito longe. E nessa tarde eu tenciono, se possível, ir bem longe. Mas para irmos longe precisamos começar com o que está perto.
E o que está mais perto de você é você mesmo. Se não se compreender, não parcialmente, porém totalmente, poderá falar a respeito de Deus, citar a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, mas não será de modo algum uma pessoa religiosa. Será simplesmente um escravo da propaganda do meio cultural ou sociedade em que vive. O necessário é esse extraordinário estado de atenção, no qual olha e escuta sem decisão, sem motivo, sem finalidade. E isso é realmente a atenção sem escolha. E o se conhecer não é um processo de adição, é ver a você mesmo como é, colérico, ciumento, lúbrico, invejoso. É observar simplesmente o fato. E essa observação sem análise revela todo o conteúdo do fato e não tem de fazer nenhum esforço para descobrir. No momento em que faz esforço para analisar, para compreender, está desfigurando a realidade. Está pondo em função o seu condicionamento como analista, como cristão, como isso ou aquilo. Como disse, o conhecer a si próprio não é o processo de adição ou acumulação. No momento em que acumula conhecimentos a seu respeito, eles dificultam a percepção. Quando você olha através de uma cortina de conhecimentos que acumula acerca de você mesmo, há uma desfiguração daquilo que vê. Eu espero que esteja claro isso, pois esse ponto é muito importante. A maioria de nós acumula. Acumulamos virtudes, riquezas, desejos, experiências, ideias. E com essa carga acumulada, temos novas experiências. Desse modo, tudo o que experimentamos fica condicionado pelo conhecimento ou experiência anteriormente adquirida. Toda experiência já foi provada e conhecida. Portanto, não há nada novo. Outro dia estive falando sobre a morte. Precisa morrer para todo o conhecimento que tem acerca de você, porque o eu jamais é estático. Está sempre variando, não só física, mas também psicologicamente. Você não é o que foi ontem, embora o desejasse ser. Operou-se uma mudança da qual você pode não estar ciente. Para se conhecer, e deve se conhecer completamente, de ponta a ponta, o processo de acumular conhecimento sobre você mesmo deve terminar. E esse término só pode se verificar quando deixar de julgar, de avaliar, de condenar, de justificar. Isso parece muito simples, mas para a maioria de nós não é. Porque fomos exercitados para condenar, julgar, avaliar, comparar e justificar. Tal é o nosso condicionamento. E o ver as coisas claramente como são, sem a desfiguração causada por nosso condicionamento, não é questão de tempo, é questão de imediata necessidade. É óbvio que não pode ver o que o fato realmente é, se para o seu exame traz todas as suas lembranças e opiniões. Se isso está claro, não apenas verbal ou intelectualmente, porém realmente, poderemos continuar com uma investigação do inconsciente.